Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Boxeador Polonês, do Eduardo Alphon, um livro da Autêntica Contemporânea. Muito obrigado por terem me mandado esse exemplar, inclusive, um livro que já chegou no Brasil antes, né, a primeira vez que ele tá aqui. Ele originalmente é de 2008, mas essa edição aqui é de 2026, esse relançamento aí, tradução da Silvia Massimini Félix, ela que traduz tanta coisa do espanhol para o português. Muito obrigado pelo seu trabalho, Silvia. E esse livro não é o primeiro que eu já falo aqui no canal do Eduardo. Eu já falei muito bem de Tarântula, esse livro que entrou para os meus melhores do ano passado. Quem quiser assistir esses vídeos, fica o convite. E nisso eu queria muito ler o Eduardo de novo, fiquei com essa vontade. Veio esse lançamento, veio a calhar para mim. Parei minha vida, fui ler O Boxeador Polonês, estava com muita vontade, muita curiosidade e não decepcionou. Continuo achando a escrita do Eduardo maravilhosa, sensacional. Acho o trabalho dele incrível e vou falar um pouco para vocês por que eu acho isso. Então, vamos lá! Bem, do que se trata o livro? Eu acho que eu poderia simplificar ele falando é um livro de contos, cada conto vai contar uma história da vida do Eduardo, ele vai ser um personagem em cada um dos contos, a gente vai ter essas personas ali que ele vai criando, ele vai se mostrando um personagem ao longo do tempo ali, só que eu acho que é um pouco mais complexo. Por quê? Porque tem uma frase desse livro que pra mim vai simbolizar muito bem o que acontece aqui dentro, que vai ser, abre aspas, a única maneira de contar uma história é gaguejá-la com eloquência. Fecha aspas. Por quê? Porque aqui existe uma história que parece que é um pouco mais importante que as outras e que ela vai estar rodeando tudo o que acontece dentro do livro, que pra mim é a história que dá o título à narrativa, que vai ser a história do boxeador polonês, obviamente. E aí, qual que é essa história? A história do avô do Eduardo, que vai sobreviver em Auschwitz justamente por causa de um boxeador polonês que vai basicamente treinar ele ali dentro pra falar as coisas certas e não falar as coisas erradas durante o julgamento dele. Ok, é uma história que eu falei como se fosse uma coisa muito complexa e como se ela fosse se estender durante muito tempo, mas é um pequeno caso ali, mas que ao mesmo tempo é o que faz com que a família do Eduardo sobreviva e exista, e que faz com que o avô consiga ali passar pela Segunda Guerra Mundial, se mudar para Guatemala, criar a família e ficar décadas sem contar para ninguém essa história, até que um dia ele conta para o Eduardo Alphon o que aconteceu. Ok, por que essa história eu acho que é mais marcante que as outras? Porque eu sinto que existe uma preparação no livro, existe uns momentos assim que ela é citada antes dela ser de fato narrada, e depois que ela é contada também, a gente tem uns resquícios dela ali continuando. Eu acho uma história belíssima, eu acho que ela simboliza muito bem, a capa do livro inclusive é o próprio avô do Eduardo, assim, mas o livro é muito mais do que isso, gente. Eu acho que o Eduardo é um contador de histórias fantástico, eu acho que o jeito que ele vai deixando uns elementos que se repetem ali ao longo da narrativa vai deixando tudo muito familiar, fica tudo em família e vai dando pra ver que ele tem um domínio sobre a linguagem que é fantástico e que eu preciso parar pra falar sobre isso, porque é uma coisa que pra mim é embasbacante. Isso existe? Ai, me deixa gag, é isso. As descrições de cena dele são muito bem feitas, é tudo muito bem tecido. Eu gosto muito do jeito que ele observa o mundo e o que é escrita além disso, né? O que é contar uma história além disso, além de saber quais detalhes selecionar, além de saber quais metáforas, alegorias você vai fazer ali. Eu anotei algumas, eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque elas me são tão impactantes. Tem uma que é muito simples, que é, abre aspas, cachorros começaram a latir sem muito empenho, por puro costume, fecha aspas. Isso pra mim sintetizou tantas situações na minha vida, em que as pessoas às vezes falam sem ter muito o que falar, só por costume de não deixar o silêncio acontecer, e os cachorros cansados ali, deitados, eu imagino numa fazenda, eu imagino eles deitados na terra. Essa imagem eu achei muito bonita. Tem outra também que é, abre aspas, fui invadido por uma profunda sensação de paz, de bem-estar, de perfeita harmonia, uma sensação que a neve só pode provocar naqueles que vivem nos trópicos, fecha aspas. Ou seja, uma sensação de paz só para quem não tem noção do que é a neve no dia a dia, na dificuldade que é conviver com a neve. Achei fantástico. Assim, é tudo muito simples, as metáforas dele não são exatamente complexas, elas são inesperadas e elas são muito precisas. Eu admiro muito isso na escrita dele, faz com que o livro flua de uma maneira maravilhosa. Eu fiquei lendo um outro livro antes desse, gente, que vai sair resenha semana que vem pros membros, mas
era um livro que não fluía direito, que eu falo, ai, nossa, mas quando eu comecei esse, nossa, foi tudo tão rápido, foi tudo tão fácil, tô até cuspindo aqui falando, porque é aquela coisa que a construção das personagens é fantástica. Eu sinto que eu conseguia ver essas personagens na minha frente, de quão bem elas eram descritas pelos detalhes, pelas minúcias. Isso me lembrou uma coisa do teatro, quando eu fiz aula de teatro, que eu acho que não acontece em todas as peças que se assiste, mas eu acho que é uma coisa interessante de se ensinar, de que as pessoas, às vezes, não vão fazer gestos só grandiosos, mas elas também vão fazer aquela coisa de se ajeitar na cadeira, e abrir a boca para falar e não falar. Elas também vão encarar o vazio, e aquele encarar o vazio pode ter um tom meio da pessoa se perdendo nos pensamentos, e essas coisas acontecem, elas são muito mais difíceis de reproduzir, mas quando isso acontece, inclusive na escrita, isso vai dar uma humanidade para os personagens que é sensacional. Eu também acho que ele, como personagem, ele se recria de uma forma incrível. A gente vai se afundando nos pensamentos dele, no bom sentido, né? Não é se afundando, a gente vai mergulhando. E, enfim, eu acho que é tudo muito bem consolidado. Dá pra ver que ele tem uma noção muito boa do que ele tá fazendo, mesmo que ele saiba que aquilo é meio inconsciente, de que tem muita coisa que vai escapando nas entrelinhas. E é incrível ver alguém que tem consciência do poder da palavra, consegue manipular aquilo de alguma forma, mas você não fica sentindo que a pessoa tá te enganando por enganar. Ela tá te enganando justamente para te mostrar uma mágica ali. É um truque muito bem feito, e é isso que eu admiro tanto nele, talvez. E eu falo tudo isso sabendo que eu vi uma opinião bem interessante de uma pessoa falando: não, esse livro é muito aleatório, eu não consegui entender sobre o que ele é. Mas essa que era a graça. Eu senti que, assim, quando você sente a conexão do negócio, são muitos elementos peculiares que vão criando uma poesia ali dentro. Eu enxerguei de alguma forma um filme do Jodorowsky aqui. Eu enxerguei um episódio do Twin Peaks. Parecia um sonho em vida, às vezes um pesadelo. Um negócio que era um curta muito legal. Eu acho que isso aqui no audiovisual também ficaria fantástico, porque o Eduardo ele vai ter essa preocupação justamente com a imagem. Eu vi também que o mundo é muito grande. Esse livro me despertou uma vida. Eu senti que tinha muita coisa que eu ainda não conhecia, muita gente, muita história, que as pessoas vão ser muito complexas e que elas vão ter ali episódios nas suas vidas que vão ser absurdos, bizarros, mas isso me despertava mais curiosidade do que desespero, e eu sei que as duas coisas acontecem. Além disso, o folclore cigano retratado aqui é fantástico. Existem até os mitos fundadores ali, umas coisas muito particulares dessa cultura que eu não tinha muito contato. Você relembra, você é relembrado de que o mundo se expande de formas muito absurdas e que cada lugar do mundo vai ter uma história. Tem uma viagem para a Sérvia aqui nesse livro que é uma loucura. Parece alucinógeno, assim. Parece que ele tá se enfiando num buraco e depois aquilo fica lindo. É uma coisa meio Alice também. Nossa, assim, eu sei que esse livro pode incomodar muita gente, eu não garanto que você vai ler e você vai amar, mas os pequenos incômodos pra mim não significaram quase nada. Eu sei que teve um momento que eu falei: eu acho que esse conto acabou muito rápido, eu acho que esse outro foi um pouco tedioso, eu acho que ele se alongou mais do que deveria, eu acho que o Eduardo Alphon usa muito a palavra disse, ele poderia cortar um pouco. Acho, mas isso não fez diferença, e eu já vou concluir essa resenha. No início do livro, nas minhas anotações, eu falei: bom demais, vai e no final eu escrevi: esse é artista, vai tomar. Ou seja, existiu ali uma coisa se fechando, mas eu queria falar dessa arte que o Eduardo Alphon faz, que eu acho que vai dialogar com todo o projeto dele, que parece uma matriosca, assim, as coisas vão se conectando, elas parecem dentro uma das outras, existem coisas que você vai ver se repetindo não só dentro do mesmo livro, mas nos livros dele no geral. Acho essa ideia muito interessante para você ver um estilo do autor, para você ir gostando de ler ele como um todo, mas essa arte dele, para mim, é a arte de enganar-se, é a arte de convencer-se, e nisso você vai estar se criando. E eu acho muito inspirador, eu acho que é um livro que realmente me fez ter muitas ideias. Parte das minhas anotações no final era um bloco de ideias para os meus outros projetos, outras coisas, outros pensamentos na vida, para levar para análise. E esse é o tipo de livro que eu mais gosto, um livro que eu sinto que ele oferece muita coisa para mim por si só, que são coisas exclusivamente relativas ao Eduardo Alphon, não é nada que eu quero para mim, mas aquilo também me trazia alguma coisa que eu queria replicar, que eu queria experimentar.
e nisso me criar de alguma forma. Esse livro foi muito especial, achei muito divertido e eu super recomendo ele. Eu acho que eu já, de alguma forma, já expliquei isso pra vocês. Então, só para reafirmar de novo, amei. Acho fantástico. Ele vai estar aí na Flip, quem quiser assistir a entrevista dele, acho que vai valer a pena. Não coloco minha mão no fogo porque eu nunca vi uma entrevista dele, mas pela escrita eu acho que compensa. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Fico os convites para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, para você comentar, para você virar membro do canal também, me ajudar financeiramente, agradeço demais. Para você entrar no Turing Club, o próximo livro vai ser As Primas, um encontro que vai ser aí em setembro, dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, online. Só me mandar mensagem para saber como funciona. Você pode ir lá no Instagram também para descobrir melhor uns detalhes aí, qual que é a premissa do livro. Um livro da Aurora Venturini que parece muito legal. E eu acho que eu já falei tudo. Então, muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.